Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Está deixando o Corinthians. Agora os próximos passos são para definir de que maneira ele se desliga do Corinthians, já que ele tem contrato até o final do ano, de que forma ele antecipa esse encerramento de vínculo para assim se transferir ao Cruzeiro de Belo Horizonte para jogar os próximos 3 anos pelo menos lá pela Raposa. Foi a proposta que foi feita ao Cássio mediante o momento em que ele vive, indo para a reserva, discutindo talvez até uma renovação, porque o clube o procurou para renovar e até acelerou o processo depois da proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro, vocês sabem, está investindo muito através do novo dono da SAF do Cruzeiro, né, o dono dos supermercados BH, o Pedrinho Lourenço, e quer investir, tem o Alexandre Matos como seu executivo e está gastando. E procurou no Cássio a figura de um goleiro experiente, de nome, de personalidade, para assumir o gol do Cruzeiro nos próximos 3 anos. Pegou o Cássio no momento mais vulnerável dele em toda a sua trajetória no clube. Ele na reserva, o Carlos Miguel em ascensão e o Cássio incomodado com várias situações. E esse é o detalhe, gente. O Cássio não está saindo apenas por estar na reserva. O fato dele estar na reserva e não estar feliz e satisfeito com isso é apenas um dos pontos que incomodam o goleiro nesse momento. A gente sabe também que o Cássio, e aqui não é, eu não quero ser definitivo nesse sentido, mas isso colabora. O Cássio, ele foi trazido pelo grupo político que comandava o clube há muitos anos, né? Mais de 15 anos. Renovação e Transparência, André Sanches, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, toda essa turma que comandava o Corinthians. O Cássio, até por ter se tornado uma liderança, um jogador importante e ter construído um Corinthians vencedor nesses últimos anos, ele ficou muito vinculado também a essas figuras. Não que o Cássio em algum momento fosse desrespeitar o Augusto Melo ou fosse ser contrário a decisões como funcionário que é do clube, não é isso. Estou falando aqui como mais um ingredientezinho, mais um tempero nessa panela de pressão que está na relação Cássio e o clube nesse momento, porque tem a ver com a nova diretoria. Falei para vocês também, numa informação de bastidor, que a nova diretoria assumiu e tinha no Cássio, evidentemente, o ídolo que é, mas não uma convicção de que ele devesse permanecer. Isso desde que a nova gestão assumiu, porque entendia também que o momento era de Carlos Miguel. Vejam como as coisas acontecem. Virou, mexeu, independentemente de que forma isso aconteceu, estamos diante desse fato. Está acontecendo a transição Cássio para Carlos Miguel. Sempre foi desejo da diretoria. O que aconteceu nos últimos tempos? O Cássio acabou sendo exposto, o Cássio acabou se tornando o último resquício praticamente de liderança das gestões passadas, né, o do Corinthians dos últimos anos. O Fagner tem uma liderança um pouco mais silenciosa, o Paulinho regressou agora, ficou muito tempo afastado e tal. Então, no Cássio, que nunca saiu do clube, que ficou todo esse tempo lá, ficava sempre a última voz, a voz mais alta, a voz mais grave, porque era ele que capitaneava o clube nos últimos anos. E muitas vezes na boa e na ruim. Quando as coisas não aconteciam, era no Cássio que estourava. O Fábio Santos foi o último, talvez, a revezar com o Cássio, muitas vezes na entrevista, nos momentos de sufoco que aconteceu no ano passado. O Cássio acabou sendo um escudo também. E nesse momento em que o Cássio, não contente com muitas conduções do Antônio Oliveira, da diretoria do Corinthians, indo para a reserva, com o ambiente político conturbado, como ele já viu várias vezes no clube, mas dessa vez ele não tinha tanta relação com os homens do futebol, diferentemente dos outros anos, de caras que trouxeram ele, que se aproximavam dele, que conversavam com ele, mudou a diretoria, o Cássio ficou um pouco abandonado no processo. E abandonado no momento mais instável e vulnerável da carreira, que mesmo cometendo falhas, ele imaginou que pudesse ter respaldo. Não teve. Cássio fez um pedido de socorro depois daquele jogo contra o Argentinos Júnior. Pediu para ser preservado. Imaginou que essa preservação pudesse ser mais rápida, inclusive. Ela não aconteceu. O Cássio foi, de certa forma, banido do time titular. O Carlos Miguel teve sequência e, tecnicamente, bem, indiscutivelmente mantido no time. E o Cássio percebeu, não vou mais jogar. A procura do clube para que Cássio renovasse, eu já falei para vocês, ela foi protocolar num sentido até tardio do processo. E aí o Cássio percebeu o seguinte, bom, o Cássio percebeu o que eu falei para vocês. Vocês estão fazendo isso por mera obrigação.
Vocês não estão equiparando o salário, não estão equiparando o tempo de contrato, pela informação que eu tenho, não equiparou o tempo de contrato e não equiparou o salário. E fez uma proposta só depois que o Cruzeiro procurou o Cássio. O Cássio já estava inviabilizado de várias maneiras, já estava insatisfeito de várias formas nos bastidores e nas entranhas do Corinthians, até que chegou a gota d'água. E ele resolveu sair. Quando o Corinthians fez a pressão para que ele tomasse o Cruzeiro fez a pressão para que ele tomasse a decisão, ele pediu uma reunião e comunicou que estava fora. O Augusto Melo ainda tentou, numa última cartada, e eu não quero duvidar aqui da intenção do Augusto Melo. Acho que ele realmente estava tentando, sei lá, uma última tentativa, conversar com o goleiro para ver qual a situação, para não... Porque, repito, gente, vou falar de novo, o Cássio você não trata como qualquer outro jogador. Você faz um tratamento diferente, você chama ele numa sala, você conversa, você pergunta o que está acontecendo. É diferente do que qualquer outro atleta. Que você, beleza, chegou uma proposta, tá bom, vai lá, um abraço. Não é assim que funciona. Mesmo que você não queira, mesmo que você entenda que o Carlos Miguel deva ser o titular, o Cássio você tem que tratar diferente. E eu acho que o Augusto fez esse processo. Mas o que eu quero dizer com ação protocolar é que não houve um grande movimento, um grande esforço do Corinthians em dizer não, você não vai sair dessa forma, você é um ídolo, nós vamos entender aqui. Até porque o Corinthians não pode, de verdade, pela fase técnica que vive o Cássio, na minha opinião, o Corinthians não pode oferecer 3 anos de contrato para ele aos 36 anos com um goleiro de 25 voando. Não pode, gente. Então o Corinthians chegou num ponto de dizer assim, cara, eu não posso deixar um ídolo sair dessa maneira, mas eu também não posso dar para ele aqui tudo aquilo que ele quer. Porque tudo aquilo que ele quer não corresponde mais ao que o Cássio é hoje na realidade. Esse é o pensamento do Corinthians. Então, assim, a conversa está sendo no sentido muito amigável. Vamos lá, em relação a Félix Torres, preocupa, ontem ele deixou o campo com dores no tornozelo, vai ser avaliado, tá, o zagueiro corintiano, mas já há uma preocupação interna, enfim, caso não esteja pronto para o jogo contra o Botafogo no próximo domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, a zaga vai ser Kaká e Gustavo Henrique. O Corinthians deve soltar uma nota ainda oficial, né, trazendo detalhes aí da situação do Félix Torres, que passará por exames, né? Ou já até passou durante a gravação desse blend, talvez já até passou por exames, né, para saber a gravidade, ele que tomou algumas pancadas no tornozelo, tá? Félix Torres preocupa sim para os próximos jogos. Quero saber se preocupa você, torcedor corintiano. Você acha que fará falta Félix Torres, por exemplo, em caso de desfalque contra o Botafogo e outros jogos? Comente aqui embaixo. Vamos seguir falando muito do Coringão, porque agora entra o mercado da bola, hein? O volante Denilson, do Cuiabá, interessa ao Corinthians? É um jogador que negocia com o Corinthians? Hoje o Jorge Nicola deu a informação que o Denilson veio para São Paulo para negociar com o Corinthians e tem aí, aliás, né, negociações avançadas com o clube de Parque São Jorge. Ele disse que conversou também com o presidente do Cuiabá, tá? O Cristiano Dresch, né? E o Cristiano não negou a viagem, né, para São Paulo, mas disse que não sabe nada em relação ao Corinthians, já que o atleta tem contrato até o fim de 2027 com o Cuiabá, e ele diz que não foi procurado pelo Corinthians, tá certo? É bom lembrar que alguns meses o Denilson moveu uma ação contra o Cuiabá, né, alegando aí motivos de afastamento, alegando os motivos de afastamento e falta de condições de trabalho, tá? Perdeu a liminar, enfim, não conseguiu sair. É um jogador que agora, né, o Nicola diz que negocia com o Corinthians de forma avançada. Eu não consegui confirmar a informação da negociação avançada e nem da negociação. Uma fonte me disse que não há negociação, mas que é um jogador que interessa. Então, alguma coisa tem, a gente vai ter que aguardar agora, né, até o meio do ano, abrindo a janela, se o Denilson realmente vai ser esse jogador que o Corinthians vai para cima, porque é uma posição muito carente do elenco corintiano. O Corinthians tem o Ranieri hoje, por exemplo, tem uma característica única no elenco. Não tem nenhum jogador hoje que possa substituir o Ranieri, que tem a mesma, não estou falando nem a mesma categoria ou a mesma qualidade técnica. Não existe um jogador com a mesma característica que o Ranieri hoje no elenco. Então, o Corinthians, quando não tem o Ranieri, sofre muito, como a gente viu na partida contra o Flamengo.
e precisa de reforço. Aliás, precisa de 2 volantes ou mais para serem contratados até o meio do ano. E tem essa questão do Denilson que nós vamos ter que aguardar agora, meus amigos. Por enquanto, o que eu posso passar para vocês em relação a Denilson, o que apurou o canal Café do Setorista, resumindo, é isso. Não existe negociação, foi negada, né, essa história da negociação. Por outro lado, há o interesse que eu apurei com uma fonte, sim, é um dos jogadores que o nome está lá na pauta, tá? Não quer dizer que vai ser contratado ou até que vai ocorrer negociações, mas o nome está na pauta. Te agrada Denilson do Cuiabá? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Rapaz, está surgindo a informação de Fagner no Cruzeiro, tá? Jogador que não vive uma boa fase no Corinthians há muito tempo. É um atleta que, tudo bem, esse ano tem sido titular mesmo com a chegada do Mateuzinho, mas é um jogador que já demonstrou algumas insatisfações também. Um caso muito parecido com o do Cássio. É claro que o tamanho do Cássio, né, no Corinthians, enfim, é maior, então a pressão no Cássio é maior, a repercussão Cássio é maior, enfim, todo o bastidor que envolve o Cássio acaba sendo maior, mas na proporção do Fagner, a gente sabe que também há insatisfações e muitas vezes ele não se sentiu muito incomodado com a pressão no Corinthians. É um jogador que vem sendo questionado pela torcida há muito tempo e agora surge a informação que ele estaria na mira do Cruzeiro, tá? Conversei com uma pessoa ligada ao Cruzeiro, só para você ter uma ideia, tá? E essa pessoa me disse o seguinte, não procede, tá? Enfim, e é uma fonte importante dentro do clube, tá? Dentro do Cruzeiro. Sabe que a gente é jornalista e conhece muita gente. Não procede. E uma pessoa me disse o seguinte também, o Willian é titular absoluto, está muito bem, tá? O Willian está voando no Cruzeiro, que é o titular, e que o Cruzeiro só estaria atrás de um reserva para o Willian. Então, a ideia é contratar um reserva para o Willian, que é o lateral direito do Cruzeiro, que está voando, que está indo muito bem, que é titular absoluto, tá? E que o Cruzeiro vai procurar um reserva para ele, mas não dá para contratar um jogador, por exemplo, de 700k, de 500k, enfim, para ser reserva do Willian no Cruzeiro. Então, informação importante para vocês, o famoso chequei, né? Que a gente não deixa passar nada. Fagner não negocia com o Cruzeiro e, por enquanto, não está na mira, tá? Do Clube Mineiro. Se acontecer alguma coisa, a gente pode trazer para vocês. Mas, por enquanto, é isso. O Willian foi muito elogiado, está indo muito bem na posição, é o titular e o Cruzeiro estaria, né, interessado em trazer um reserva para ele. O Fagner não ia chegar no Cruzeiro para ser reserva do Willian. A gente sabe que é um jogador caro, um jogador já que tem história, enfim, né, de Copa do Mundo. Então, assim, fica um pouco complicada a situação. Então, não consegui confirmar essa informação, pelo contrário, né, como vocês viram aí no Cruzeiro, não procede. Fonte importante do Cruzeiro. Tá? Você ficou feliz, torcedor corintiano, ou triste com isso? Você é torcedor do Cruzeiro que estou vendo que está me acompanhando por causa de toda essa novela do Cássio. E você, ficou feliz ou triste? Você, torcedor corintiano, você queria que o Fagner fosse embora para o Cruzeiro, assim como o Cássio, né? Que deve ir, eu vou falar sobre o Cássio agora. Comenta aqui embaixo essa situação do Fagner, me fala a sua opinião e não esquece o like para me ajudar. Informação exclusiva e importante do caso Cássio. O canal Café do Setorista trouxe com exclusividade que o Cássio havia acertado com o Cruzeiro e tentava rescindir o seu contrato com o Corinthians. E tenta ainda, tá? A rescisão ainda não está alinhada, né? Enfim, então por isso não há nenhum anúncio, por isso o Cássio não se pronunciou ainda. É bom lembrar que com o Cruzeiro e Cássio tudo certo, Corinthians e Cássio estão vendo o que é melhor para o clube e o que é o melhor para o goleiro. É muito difícil, né, ocorrer um reviravolta nesse caso, né? No futebol tudo pode acontecer, nada é impossível, mas hoje me falaram alguns dos motivos que o Cássio está insatisfeito. O Corinthians chegou a oferecer 2 anos, mas não é dinheiro, como a gente já sabia. Tem a pressão, a família também já não aguenta mais, o Cássio também já, enfim, está de saco cheio, já deu para ver, ele quer sair, ele quer ir embora, né? Já avisou várias vezes que não vai ficar, e a diretoria tentou de tudo, né? Tem até ainda mais uma reunião ainda para tratar sobre o assunto, mas vai ficar essa reunião mais para
como é que vai ser essa saída, né? O presidente Augusto Melo já está sendo cobrado se vai liberar de graça ou não, tá? Uma fonte me disse o seguinte: um dos motivos do Cássio ir embora é porque ele não está feliz hoje em trabalhar dentro do clube, né? O Cássio isso aí que eu tô falando, tá, gente? O Corinthians pode até negar depois, enfim, o que eu tô falando, deixar bem claro aqui, até para as minhas fontes que eu tenho no Corinthians, essas fontes aqui são do Cássio, pessoas que convivem com ele, que são assim com ele, tá? E uma dessas pessoas me disse que o Cássio está indo embora porque ele considera o CT Joaquim Grava hoje, né, uma bagunça, as viagens que no mínimo vão 40 pessoas fora do futebol, né? Claro que o Corinthians pode explicar isso, se não é, enfim, já é uma coisa que tem virado assuntos, não é novidade, não é exclusividade do canal Café do Setorista, né? O meu timão, por exemplo, já fez várias matérias dizendo sobre essa insatisfação, né, do elenco corintiano com a grande movimentação que há no CT Joaquim Grava em viagens do Corinthians, né, dando crédito aqui, porque a gente é muito honesto nisso. E outro motivo, tá, que me passaram, e esse, meu amigo, eu acho que, né, enfim, vocês vão se surpreender, muita gente chutando aí quem é o cara. O Cássio, ele tem uma insatisfação e um incômodo com o Antônio Oliveira, tá? A maneira, talvez, que ele foi para o banco de reservas não agradou, enfim. Mas o Antônio Oliveira também, o Cássio, não sei se ele já externou isso para o Antônio Oliveira, se o Antônio Oliveira sabe disso, mas o Cássio também, enfim, o Antônio Oliveira é uma das pessoas que incomoda também o Cássio hoje no Corinthians, tá certo? Talvez, né, pelo Antônio Oliveira ter colocado ele no banco. Eu sei que tem a ver muito com isso, com esse novo momento aí na carreira do Cássio, tá certo? Tá aí, meu irmão. Mais informações exclusivas para você. É isso aí, fiel. Muito bom dia. Tudo bem com vocês? Tempinho maravilhoso aqui na minha cidade, tempo de frio, que é um calor infernal e hoje tá fazendo um frio maravilhoso. Eu quero agradecer a vocês aí pelos novos inscritos aí no canal. Estamos quase batendo a meta de 70 mil inscritos, graças a vocês, graças a Deus. Bando de louco. Se você é novo por aqui, a gente posta vídeos aqui diariamente falando sobre o nosso Coringão, tá? As melhores notícias, tudo que acontece, beleza? Então é por isso que a gente pede pra você, se você curtiu o conteúdo, é claro, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as minhas notificações, deixar o seu comentário, deixar o seu Vai Corinthians, da cidade da onde você tá falando. E a gente reage praticamente a todos os comentários aqui no nosso canal. Tudo bem? Meus amigos, o Coringão tá com tudo aí na Copa Sul-Americana. Eu tenho quase certeza que a gente vai levar esse caneco. Tenho quase certeza que a gente vai levar esse caneco aí da Sul-Americana. Quer dizer, certeza não tenho, né? Nada é certo no futebol. Tá? Mas na minha opinião, o Corinthians é o time favorito aí para levar a caneca Sul-Americana, tá? Na minha opinião, a sua é a sua. Agora, a Copa do Brasil, o brasileiro, aí já é outro 500. Copa do Brasil, eu sei que o Timão não vai levar. Nem se classificar aí. Nem na Libertadores ele não se classifica não, tá? O brasileiro, pode acontecer um milagre? Pode. Futebol tudo pode acontecer. Mas é muito, muito improvável, muito difícil com esse time aí, tá? Então é isso, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo e vai Corinthians!